Capítulo 092, segunda-feira, 12 de setembro. Jurandir, Keila e Jurandir conversam quando Alice e Pedro entram no bar. Petrônio fica aterrorizado quando os vê. Jurandir e Petrônio conseguem escapar, sem que Alice e Pedro os vejam. Alice encontra Keila e grita, é ela. Thelma insinua-se para Anselmo. Quando os dois estão quase a beijar-se, Silvia entra. Alice avisa Keila que ela terá que se explicar à polícia. Anselmo fica embaraçado com a presença de Silvia e despede-se de Thelma. Celeste dá aulas de virilidade a Pierre. Keila tenta fugir, mas Pedro segura-a pelos braços. Ela começa a gritar e chama a atenção de alguns homens que estão no bar. Pedro tenta explicar-se, mas os homens cercam-no e ele larga Keila, que foge. Doroteia vai à casa de Marília e ela trata-a com frieza. Marília fica arrasada e conta que tem um tumor. Valquíria diz estar a entender-se muito bem com Felipe, mas diz que precisa resolver um problema e liga para Alexandra. Alice chega com os policiais. Pedro conta que não conseguiu segurar Keila e Alice fica frustrada. Celeste diz a Anselmo para convidar Thelma para jantar na pensão e ele não entende nada. Pedro e Alice tentam convencer os policiais a irem atrás de Keila, mas eles dizem que não têm motivos para prender. Doroteia tenta consolar Marília e diz que beijou Camilo por pura euforia. Alexandra chega eufórica à casa de Valquíria e diz que precisa de ajuda para descobrir quem foi a mulher que saiu com Felipe. Valquíria avisa que já sabe quem é a mulher e conta que é ela. Alexandra fica pasmada com a revelação. Valquíria diz que quer aproximar-se de Felipe para ganhar a confiança dele, mas para isso irá precisar da ajuda de Alexandra. Valquíria ameaça Alexandra e ela diz que fará o que ela quiser. Kiko chega à pensão para almoçar e encontra o investigador Alvarenga, que lhe faz várias perguntas. Capítulo 093, terça-feira, 13 de setembro. Alvarenga diz a Pedro que já sabe quem é o culpado dos assaltos, mas diz que ainda não pode dizer quem é. Ele pede a Pedro que reúna todos na pensão para dizer o nome do criminoso. Alexandra finge perante Felipe, que não conhece Valquíria. Antônia e Marcos ficam chocados ao saber sobre o tumor de Marília. Luciano diz a Silvia que vai esperá-la depois do trabalho. Luciano insiste em saber qual o problema, mas ela não fala. Celeste pergunta a Petrônio a razão por que ele fugiu quando ela lhe ia apresentar Kiko. Ele mente e ela acredita. Alice diz a Pedro que acha que é apenas uma pessoa que está a fazer várias coisas para prejudicá-la. Marcos e Antônia, ainda tristes, despedem-se de Marília. Camilo diz que não a vai abandonar. Silvia termina com Luciano dizendo que não está preparada para um novo relacionamento. Luciano diz que não vai desistir de Silvia. Alexandra conta a Valquíria que Felipe a procurou para saber se as duas são amigas. Alexandra implora a Valquíria para prometer que não vai seduzir Felipe. Valquíria diz que só quer usar o Felipe por um tempo. Celeste avisa todos na pensão que Alvarenga quer reuni-los para dizer quem é o criminoso. Débora volta à pousada e diz que não encontrou Petrônio na viagem. Sérgio e Joyce comentam que o namoro não está bem. Petrônio manda Jurandir matar Alvarenga. Eles combinam os detalhes do crime. Paco vai à agência e fala com Fabiola. Petrônio diz a Jurandir para usar o dinheiro que eles pagaram pela morte de Alice como pagamento pela morte de Alvarenga. Jurandir aceita e diz que vai levar Neurose para pilotar a moto.
Pierre pede demissão a Camilo dizendo que vai trabalhar como mordomo de Eugênia. Rafaela diz a Dora que Bruno a pediu em casamento. Rafaela diz que vai conhecer a família dele, que tem muito dinheiro. Capítulo 094, quarta-feira, 14 de setembro. Thelma conta a Silvia que Anselmo ficou com ciúmes. Celeste estranha a demora de Alvarenga. Jurandir entra no escritório de Alvarenga e apaga os arquivos do computador enquanto Jurandir quebra tudo. Pedro liga para o telemóvel de Alvarenga. Um polícia atende e diz que Alvarenga foi assassinado. Maria leva Silvia para sua casa e pergunta se ela quer voltar a morar com ele. Ela diz que ainda é cedo. Jurandir diz a Petrônio que o crime teve repercussões e que ele vai desaparecer por uns tempo. Paulo conta a Felipe que o detetive foi assassinado. Alice apresenta Janaína a Rafaela, que propõe que as três façam uma sociedade para ampliar a confecção. Petrônio conta a Valquíria sobre o assassinato e pede para ela desistir de pedir a morte de Alice. Valquíria confessa que só ficará tranquila quando Alice estiver morta. Ela conta que a mãe sempre tratou Alice melhor do que ela. Jurandir pede dinheiro a Alexandra. Antônia pergunta a Pedro se está apaixonado por Alice. Ele não responde e ela termina o namoro. Valquíria diz a Petrônio que vai conseguir mais dinheiro com Bruno e que vai convidar Felipe para tomar um copo de vinho em sua casa. Marcos vê Vitória entrar acompanhada no restaurante de Camilo. Ele aproveita a ida do homem à casa de banho, para se aproximar de Vitória. Só que o homem volta e enfrenta Marcos. Os dois brigam. Bruno diz a Valquíria que vai pedir Rafaela em casamento. Bruno atende, escondido, uma chamada de Valquíria, mas ela ouve noutra linha e descobre que Bruno deu um golpe na família de Felipe. Bruno dá um cheque a Valquíria, que insinua que sabe alguma coisa sobre ele. Pedro fala com Alice sobre Keila. Ele começa a declarar-se para Alice, mas ela interrompe. Valquíria convida Felipe para jantar e ele aceita. Capítulo 095, quinta-feira, 15 de setembro. Jurandir ameaça Alexandra. Alexandra grita por socorro e Jurandir dá-lhe uma chapada. Jacira mente para Felipe e diz que foi Alice quem roubou as máquinas da confecção. Alexandra implora a Jurandir para a deixar ir embora. Celeste surpreende-se com a novidade de Pierre. Felipe sonda com Valquíria mais detalhes sobre Alice e ela diz que a sua irmã é muito perigosa. Felipe fica intrigado e Valquíria pede para ele não contar a Alice onde ela mora. Adelaide fica aflita por não conseguir falar com Alexandra. Jurandir leva Alexandra para uma casa abandonada. Marcos diz a Cris que está mal por causa de Marília e tenta beijá-la. João chega e discute com Marcos. Cris tenta acalmar a situação e João fica irritado. Valquíria e Felipe combinam outro encontro no restaurante de Camilo. Cris pede a João para ter paciência com Marcos e conta que Marília está com um tumor. Pierre muda-se para a casa de Eugênia. Alice e Pedro procuram Keila pelos bares da Lapa. Marília esquece-se das coisas e chora. Jurandir manda Alexandra entregar-lhe o cartão do banco e ela recusa-se. Adelaide avisa que irá chamar a polícia caso Alexandra não apareça. Jurandir manda Alexandra ligar para a família e dizer que está a viajar. Camilo e Marília vão ao médico e ele avisa que não é possível operar para retirar o tumor, pois Marília poderá ficar com sequelas. Alexandra liga para Adelaide e diz que viajou com um amigo.
Felipe faz diversas perguntas sobre Alice para Valquíria e ela mente. Camilo conta a Felipe sobre o tumor de Marília e ele é solidário. Bruno e Rafaela chegam ao restaurante e Felipe convida-os para se sentarem na sua mesa. Capítulo 096, sexta-feira, 16 de setembro. Alice vê a foto de Valquíria ao lado de Felipe e fica chocada. Alice diz que não está a sentir-se bem e vai-se embora. Valquíria ameaça Bruno e dá o prazo de 1 semana para ele comprar o apartamento de Rafaela. Jurandir amarra Alexandra e prepara-se para amordaçar. Alexandra cospe no rosto de Jurandir e ele reage dando-lhe uma bofetada. Alice conta a Janaína sobre a foto de Felipe e Valquíria e diz ter a certeza de que a irmã está a fazer tudo de propósito. Paulo ofende Neide e ela fica arrasada. Valquíria conta a Bruno o plano para enganar Rafaela. Felipe pensa em Alice. Débora e Sérgio despedem-se de Joyce e vão para o Rio. Joyce liga para Petrônio e convida-o para passar o fim de semana na pousada. Janaína diz a Alice para procurar um novo amor e sugere que seja Pedro. Alice diz que considera Pedro um amigo e avisa que o seu objetivo é encontrar Valquíria. Petrônio vai à casa de Valquíria, mas Jacira avisa que ela não está. Petrônio abre a mochila e fica admirando as joias de Débora. Marília diz a Alice que não se irá render ao tumor. Petrônio desiste de esperar por Valquíria e manda Jacira entregar-lhe as joias. Jacira avisa que não irá ficar com as joias roubadas. Ele irrita-se e vai-se embora com as joias na mochila. Débora visita Felipe e conversam sobre Valquíria. Ele diz que irá continuar próximo de Valquíria para descobrir as suas intenções. Jurandir leva comida quentinha a Alexandra e dá-lhe comida à boca. Petrônio chega à pousada e Joyce leva-o para o quarto de Débora. Bruno convida Valquíria para viajar de barco no fim de semana e ela aceita. Petrônio e Joyce ficam juntos. Valquíria arruma a mala e avisa Jacira que irá viajar.